Boa noite, bom dia, boa tarde. Que seja um momento abençoado, o momento em que for assistir, tiver contato com esse vídeo. Nós nos propomos a falar em três assuntos, três temas acerca da mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo de número 4. Temos a absoluta certeza de que há muitos outros assuntos que possam ser abordados e falados, mas nós nos propusemos a três. Falamos acerca do primeiro na semana passada, que já está postado no nosso Face e também no YouTube. E nós vamos agora falar do segundo, e quero ler no Evangelho de João, a partir do capítulo do versículo de número 13 até o de número 19, que diz assim: afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Que Deus nos abençoe. Olha, nós vamos abordar até um texto que ultrapassa esse que nós lemos, mas nós vamos ficar por aqui para não nos alongarmos muito na leitura. Como falamos na semana passada, o povo samaritano é fruto de uma divisão que houve no reino de Israel quando Salomão era rei. Ele, atendendo às petições das suas muitas esposas, ele foi construindo templos, santuários e se submetendo a prestar culto com elas. O que aconteceu? Não foi agradável a Deus, e Deus dividiu o reino de Israel. O reino do norte ficou tendo como capital Samaria, e o reino do sul a cidade de Judá. Judá foi parar por causa também da desobediência a Deus em 70 anos do cativeiro em Babilônia. Já Israel, que teve como capital Samaria, pelos muitos pecados dos seus reis, ela foi conquistado pelo reino da Assíria, e o território deles, a região de Samaria, de Israel, foi loteado, ou seja, foi dividido com outros povos. Nós vamos ver isso em 2 Reis, a partir do capítulo número 17. E o que aconteceu? Quando esses povos chegaram lá, eles foram construindo seu templo, realizando seus cultos, seus sacrifícios, de tal maneira que a ira de Deus foi sobre eles, e animais selvagens atacavam os povos que ali estavam. Então, por ordem do rei da Síria, foram levados para lá levitas e sacerdotes que ensinaram aqueles que estavam lá a forma de cultuar ao Deus de Israel. Então, houve uma mistura, um sincretismo religioso entre os povos e o povo de Israel. Então surgiu essa divisão, não apenas religioso, mas também de casamentos. Então, por isso, veio a surgir o povo samaritano, que era por causa dessa mistura genética, genética e religiosa, desprezada pelo povo de Israel. Não devemos carregar essa questão hoje como cristãos, e o próprio povo de Israel já foi muito quebrantado acerca disso. Mas vamos lá. Nessa situação, o que aconteceu? Jesus estava, já falamos também, né, como comentamos, que da Judéia para a Galileia, Samaria ficava ao meio,
a distância entre essas duas regiões era de aproximadamente 210 quilômetros, dando a volta por fora de Samaria, que os judeus, caminho que os judeus não gostavam de fazer. Porém, caso fizessem, teria uma economia dependendo da região por onde passassem, de até metade desse percurso, de 110 a 120 quilômetros, e um outro mais longo em 180, o que é uma distância considerável. Jesus ia passar da Judéia para a Galiléia, e o que aconteceu? Ele quis passar por aquele caminho. Alguém pode pensar, mas ele quis passar por causa de pressa? Não, ele tinha um encontro marcado. O Senhor Jesus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo. Ele passou por ali porque ele marcou um encontro. Ele marcou o encontro e ele não poderia faltar, mesmo que a outra pessoa não soubesse. Ele marcou. E o que aconteceu? Jesus chegou, enviou os 12 discípulos a comprar alimentos em uma outra cidade, uma cidade de judeus, e enquanto eles foram, ele ficou no poço à espera. E a mulher samaritana chegou. Então, vamos lá. Qual é a nossa condição? A Bíblia está aqui. Qual é a situação que nós vamos abordar hoje? É que a maneira como encaramos quando vemos o nosso contato com Jesus terá os resultados que necessitamos para a nossa vida. Essa mulher, ela chegou para Jesus, Jesus chegou para a mulher, né? Quando ela se aproximou e pediu, mulher, dá-me de beber. Ela questionou, você é judeu, está falando comigo, sou mulher e samaritana? Ou seja, dois motivos que ela considerava que iria ser desprezada. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser samaritana. E Jesus, ele foi maravilhoso, espetacular, porque ele é único. Ele agiu com ela de uma maneira surpreendente. Qual foi a situação? Ela ficou surpresa. E Jesus, conversando com ela, olha, se você conhecesse o dom de Deus, se soubesse quem te pede, você pediria a ele e ele te daria água viva, ou seja, não uma água que se junta no poço, mas a água de uma fonte, né? Porque quem bebe dessa água, sai nele uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus falou disso em João capítulo 7 também, quando no última festa que ele foi, ele colocou-se de pé no templo e disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba, é aquele que beber da água que eu lhe der, e querer em mim, como diz a Escritura, beber da água que eu lhe der, saltará de si uma fonte de água viva que saltará para a vida eterna. E ele disse isso falando do Espírito Santo, que receberia aquele que cresce. Olha que maravilha. Além de se oferecer como sacrifício na cruz, Jesus também se ofereceu na pessoa do Espírito Santo àqueles que crescem. Mas continuando. E a mulher, ela, quando Jesus falou isso, vem a primeira percepção dela. A primeira maneira como ela encara Jesus. Ela encara Jesus como homem. Ela diz assim, ó, Senhor, você não tem balde para tirar água. E o poço é fundo. Se você não tem água para tirar dessa água e o poço é fundo, como você pode me dar alguma coisa maior? Ela olhou Jesus como homem, como uma pessoa comum, como uma pessoa, vamos dizer assim, que apareceu na história humana, nascido de mulher, criado em uma família, um homem que teve sede, que se cansou, um homem que teve fome, um homem que passou por tristezas, desilusões, que dormiu, que caminhou, uma pessoa que viveu tudo que diz respeito à vida humana. E o autor aos Hebreus disse assim, que ele até mesmo em tudo foi tentado, porém sem pecado. Esse homem, Jesus, Jesus como homem, foi questionado a existência dele, a pessoa de Jesus. Foram dizer assim, que não, é mito, é história, mas por mais que se tentem, os achados históricos e arqueológicos
comprovam a vida e a existência de Jesus, principalmente em duas pessoas que viveram nos primeiros séculos, né? Vamos falar assim, um deles foi Tácito, ou podemos dizer assim, Pablo Cornélio Tácito. Ele foi um, um senador, historiador romano, e ele escreveu os dois principais livros dele, são Anais e as Histórias, conta situações, fatos que aconteceram durante o Império Romano enquanto ele estava vivo. Ele foi escrevendo. E em vários trechos ele fala das questões que se relacionavam com Jesus no Império Romano. E também, né, vamos falar de Flávio Josefo. Flávio Josefo era judeu, e ele israelita, né, e ele foi recebeu o título de cidadão romano. Então, ele na verdade o nome dele como hebreu tinha o nome de Matias, né? Parecido com o de Mateus. Como romano, ele recebeu o nome de Flávio Josefo. Então, narrou também histórias acerca da pessoa de Jesus. Pode pesquisar na internet, você vai encontrar. Não é o foco da nossa. Então, a pessoa de Jesus foi uma pessoa histórica, uma pessoa presente, uma pessoa que existiu. E aí está o que aconteceu. Quando uma pessoa tem um contato com Jesus e pensa nele como um homem comum, como uma pessoa, ele vai requerer para si aquelas coisas que fazem respeito à sua vida humana. Se ele está doente ou tem algum enfermo na família, ele espera que haja uma cura. Se ele está com problema financeiro, ele quer de alguma maneira alcançar prosperidade. Se falta alimento na sua casa, ele busca de alguma maneira, esperando que Jesus supra essa necessidade. Saúde, comida, alimento, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. A pessoa que quer Jesus enxerga Jesus como uma pessoa humana, uma pessoa que tem soluções materiais, físicas para a sua vida, ele tem uma visão limitada. O apóstolo Paulo chega a dizer que se esperamos de Jesus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. As pessoas encaram Jesus humanamente. Ele foi professor, pedagogo, sociólogo, filósofo, foi um líder, foi motivador. Olha, Jesus foi uma pessoa de tal maneira que, vamos falar assim, se ele fosse um funcionário, ele recebeu uma tarefa de Deus e não foi fácil, difícil, ele executou até o fim. Mas ele também era um líder motivador excelente. Ele pegou homens e algumas mulheres andavam junto com ele também, mas 12 homens diferentes em si, de níveis de conhecimento, informação, formação, trabalhos diferentes, e formou deles lideranças capazes de transformar o mundo. Transformar o mundo, sim, porque hoje o mundo que vivemos tem a influência do cristianismo. Os principais, vamos falar assim, situações que nós vemos aí se surgiram por causa do cristianismo: escolas, hospitais, atividade de assistência social, faculdades. Então vieram porque a igreja, porque os cristãos foram vendo as necessidades da pessoa e foram cuidando delas. Então, quando essa mulher encontrou Jesus e olhou para Jesus naquele início de conversa, falou assim: Senhor, o senhor não tem balde, ou seja, o senhor é homem, o senhor é uma pessoa comum, o senhor não consegue fazer por você, como é que vai fazer por mim? Então tem pessoas que têm seus problemas, suas dores, suas lutas, e não conseguem perceber a grandiosidade da pessoa de Jesus, porque apenas veem, enxergam, pensam nele como aquele homem da história, que nasceu, cresceu e morreu. E que para ele, na sua mente, diz assim: ele ressuscitou. Tem a Jesus como um grande homem, como uma grande pessoa, mas não como aquele que ressuscitou. E ele ressuscitou. Vamos entender: se você pensa em Jesus apenas como homem, a sua visão é pequena acerca dele. Mas continuando,
O que aconteceu mais adiante, nós vamos ver agora. Quando ele foi conversando com ela acerca disso, é o que nós vamos enxergar, ler a partir do versículo de número 17, quando 16, né, quando Jesus falou assim, vai lá, pegue seu marido, vem cá. Ela falou assim, eu não tenho marido. O que aconteceu com a mulher? Jesus disse assim, você teve 5 e está agora com você, não é seu. Aquilo que comentamos a vez passada também, seria um contrato de casamento naquela época, tinha algumas vamos falar assim, características pessoais particulares para a época. O que hoje muitas pessoas consideram um noivado, que coloca uma aliança de noivado na mão da mulher e a mulher coloca na mão do homem. Esse compromisso na antiguidade já era considerado um casamento. Ela pode ter tido 5 relacionamentos que chegaram a esse ponto, mas não se concretizaram. E entendo eu, penso eu, por causa de tanta frustração, ela estava com um que eles não fizeram esse compromisso familiar. É muita tristeza, é muita dor. Ela não conseguiu fazer com que 5 homens quisessem ficar com ela. E eles não batalharam para que ela ficasse com eles. Não houve a interação que deveria ter tido. Então era muita dor, muita tristeza, muito sofrimento. E eu acredito que ela estava nesse momento de aflição. Porque alguns dizem assim, mas ela teve 5 maridos é porque ela era tipo uma prostituta mal vista pela cidade. Porque isso que ela foi nesse horário, não. Ela teve uma necessidade. A sua casa precisava de água. E ela não tinha um homem, um filho, que pudesse ir no lugar dela. Então ela tinha uma necessidade. E nessa necessidade, ela pegou o seu jarro e foi até o poço. Olha que maravilha. Pensa bem uma coisa. Nós vivemos, e tem pessoas aguardando tragédias grandes, alguma coisa bem séria, para pensar em buscar a Deus. E alguns têm um provérbio, um provérbio diz-se cristão, é muito doloroso, assim, olha, se a pessoa não vai a Jesus pelo amor, vai pela dor. Olha, sinto muito. O Senhor Jesus sempre vai esperar pelo amor. Deus não vai criar nenhuma situação de risco, de dor e de sofrimento para que a pessoa busque a Ele. Porque a pessoa que busca pela dor, ela não se entrega profundamente. Agora, aquela que ama, nossa, é uma entrega total. Foi por isso que Jesus foi até a morte. Porque Ele amou mesmo profundamente o homem. E a sua entrega foi total, foi tão grande a ponto de morrer. Essa mulher, ela estava ali, na presença de Jesus. Estava ali com Jesus. Ela sozinha, solitária, sem que ninguém tivesse ido buscar água para ela. Uma coisa pequena, simples. Olha, uma coisa simples na sua, na minha, na nossa vida, pode fazer com que nós tenhamos um encontro com Jesus. Você pode precisar sair para comprar um pão e neste momento em que você sai, você encontra alguém, ele entrega um folheto, lê uma frase, você vem um pensamento, é uma convocação de Deus para a sua vida. Uma visita que se vai fazer, lembre-se, o autor aos Hebreus disse assim que devemos nos lembrar da hospitalidade, porque por causa delas muitas pessoas hospedaram anjos. Então, coisas simples do dia a dia, um trabalho, uma ajuda que se faz, um auxílio que se recebe, pode ser a mão de Deus dizendo assim, olha, eu estou aqui com você. Existem pessoas que ficam à espera, que fazem questão de pensar que só por meio de uma dor e um sofrimento muito grande que as pessoas poderão buscar a Jesus. Não se precisa esperar que uma pessoa caia de cama com alguma doença incurável, ou que se afunde no mundo da violência, das drogas, da dor e do sofrimento. Você pode encontrar Jesus. Jesus está buscando a mim, a você, a nós neste momento, nas coisas mais simples e necessárias do dia a dia. Um copo d'água que oferecemos ou que recebemos, um café, um pão, um auxílio, uma ajuda. Nossa, coisas simples. São instrumentos de Deus. Necessidades básicas nossas, pequenas, são as ferramentas que o Senhor usa para dizer, eu estou aqui. E essa mulher, ela não tinha um marido. Então, quando
as pessoas falam, não, mas é porque ela era uma pessoa desprezada. Olha, o texto nos diz assim, a partir do, do verso de número. É, cadê? Cadê onde ela foi? Do 27, os discípulos chegaram e ela correu para a cidade. Quando a mulher correu para a cidade, ela disse assim no verso 29, vinde comigo, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículos 29 e 30, ou seja, ela é uma pessoa cuja palavra tinha conceito, tinha peso na cidade. Tanto que quando ela falou às pessoas da cidade, o texto diz que e aqueles homens, ela falou aos homens, estavam lá, eles foram atrás dela até o poço. E depois eles disseram assim, já não é pelo que você diz, mas nós já temos crido. Então, ela, quando Jesus falou que teve 5 maridos, ela pensou assim, vejo que o Senhor é profeta. Olha só, profeta. Vamos falar de profeta agora. Qual a situação? Hoje em dia nós temos uma situação muito delicada. As pessoas falam assim, vou profetizar em sua vida. Nossa, isso é uma coisa muito séria. Por quê? Se as pessoas pensam que profetizar é você falar que a pessoa vai alcançar, vai receber uma cura, um emprego, algum bem, alguma propriedade. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, não nos dá essa base. A palavra do Velho Testamento, em hebraico, ela é uma palavra, o termo é navi. Navi, porque o que significa essa palavra? Ela significa que a pessoa é aquela que anuncia, é o porta-voz, é uma pessoa que fala em nome de outra. Então, uma pessoa só pode profetizar em nome de Deus uma coisa se Deus chegou para ela e disse, vai lá e diz. Por exemplo, em Êxodo capítulo 7, versículo 1, quando Moisés reclamava, eu não sei falar, o Senhor disse, então disse o Senhor a Moisés, olha, eis que te pus por Deus por Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Ou seja, você vai falar para Arão o que eu disser, e Arão vai falar para o Faraó. Ou seja, Arão vai ser aquele que vai anunciar para Faraó, vai proclamar para Faraó o que você disser para ele. Em Deuteronômio, capítulo de número 18, diz assim, porém, o Senhor diz assim, porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Ou seja, se alguém se levantar como profeta e falar ao povo alguma coisa dizendo assim, Deus disse, sendo que eu não falei com ele, esse vai morrer. Olha, eu fico a imaginar se Deus fizesse isso hoje. Muitos púlpitos teriam cadáveres sobre eles durante os cultos. Vamos lá. Em Jeremias, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 13, diz assim, vamos lá. Nos profetas de Samaria, bem vi eu, loucura, profetizavam por parte de Baal e faziam errar meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, fortalece as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Tem se tornado para mim como Sodoma e seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas, eis que lhes darei a comer absinto e os farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu profanação sobre toda a terra. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não os deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam, fazem-nos desvanecer, falam a visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e qualquer segunda obstinação do seu coração, dizem, não vos virá mal algum. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à tua palavra e ouviu? Olha só a seriedade disso.
Aí no verso 21 diz assim: não mandei os profetas, contudo eles foram correndo, não falei a eles, contudo eles profetizaram, como se estivessem no meu conselho. Profeta Jeremias capítulo 27, verso 14 também. Deis ouvidos às palavras dos profetas que Jesus falam, dizendo: não servireis aos reis de Babilônia, porque vos profetizam mentiras, porque não os enviei. Então Deus, a palavra, o profeta, ele é aquele que fala o que Deus manda. Se uma pessoa se levanta e fala assim, não, para uma pessoa enferma, doente, não, eu profetizo cura na sua vida, e Deus não falou que a pessoa seria curada, essa pessoa é um falso profeta. Se fala assim, Deus vai abrir a porta de um trabalho para você, Deus vai fazer com que você compre uma casa, você prospere na sua vida, sendo que Deus não falou. Sabe o que vai acontecer? Ela está condenada à morte. A pessoa diz, por quê? Porque ela está falando em nome de Deus, sendo que Deus não lhe falou. Pode ser um desejo do coração dela, a sua bênção, mas não é algo que Deus preparou para a sua vida. Pode ser que futuramente alguma coisa venha, mas no momento que se diz, se Deus não falou para ela que se vai receber, é um falso profeta. Profetizar não é desejar bênçãos para as pessoas. Profetizar é ouvir o que Deus diz e repetir a quem a mensagem é destinada, aquela palavra de Deus. Por isso que Elias, quando saía, dizia assim, vive o Senhor em cuja presença estou. Ou seja, ele andava na presença de Deus, Deus falava com ele e ele repetia. Então, Senhor, vejo que és profeta. E aquelas pessoas querem Jesus como profeta. Procuram igrejas esperando ouvir de Deus revelação, uma palavra que satisfaça uma necessidade sua, quer seja de trabalho, quer seja familiar, quer seja de cura. Olha só, vivem de revelação, querem Jesus como profeta, querem apenas as profecias, não querem mudança profunda de vida, querem apenas aquilo que satisfaça a sua necessidade momentânea, aquilo que lhe aflige, aquilo que lhe atormenta, ou aquilo que possa lhe abençoar. Ficam atrás de profecias. Ali tem uma pessoa que faz revelação e profetiza. Vai lá. Aquela pessoa, vai lá. Fica atrás dessas coisas. Oh, meu Deus, misericórdia. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir. De ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas revelação. Eu acredito que Deus possa dizer. Mas viver de revelação, de profecia, não é viver na dependência de Deus. Não é viver para a glória de Deus. Então, esta mulher, na conversa, Jesus queria se apresentar para essa mulher como muito mais do que um homem, como muito mais do que um profeta. O que aconteceu? No decorrer da conversa, é quando acontece essa descoberta, essa manifestação de Jesus para ela. Porque a mulher, vendo, sim, percebendo que Jesus é mais do que um homem, o Senhor é profeta, ela fala assim, nossos pais adoraram nesse monte. Qual monte? O monte de Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar de adoração é em Israel. Então Jesus fala para ela, olha, no meio da conversa, já Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus está dizendo para a mulher assim, olha, não é só ir chegar no templo, oferecer um sacrifício, bater palmas, cantar um hino, cantar um louvor e dizer assim, está prestando adoração, não. Isso é a parte física. A parte de espírito é aquela de quebrantamento, de profundidade de coração, de transformação. Uma pessoa que resolve abandonar a vida de pecado, de desobediência a Deus, procura viver uma vida em santidade, como diz o autor aos Hebreus, buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Então, aí
Jesus fala assim, olha, eu sei, quando Jesus fala da adoração perfeita em espírito e em verdade, a mulher fala assim, verso 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha, essa mulher tinha uma necessidade de água. Ela foi àquele poço. O Senhor estava ali esperando por ela, porque ele queria fazer uma revelação a ela, manifestar a ela que a esperança dela no Messias, no Salvador, no Cristo já estava cumprida. Então, no verso de número 26, ele diz: Eu o sou eu que falo contigo. Então, neste momento, elas têm um encontro com Jesus como Messias, como Cristo, como o Salvador. Não mais, não, ela deixou de ver Jesus como homem, parou de pensar nele como um profeta e descobriu que ele estava muito além do que aquilo que ela imaginou à primeira vista. Há pessoas que, quando encontram Jesus, pensam nele limitado como um homem, como alguém apenas que vai suprir algumas necessidades, algumas expectativas pessoais e particulares para a sua vida ou da família. E o Senhor poderá fazer, mas alguns outros encontram Jesus de maneira mais profunda, de maneira mais, podemos dizer assim, na sua essência, naquilo que lhe fará o coração. O que acontece quando uma pessoa tem um encontro profundo com Jesus? Uma das coisas é o testemunho, ou seja, ela sente uma alegria, a alegria do Espírito Santo de Deus, porque em Atos capítulo 1, no capítulo 1, verso 8, diz assim: o Espírito Santo descerá sobre o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Então o Espírito Santo começa a se manifestar na vida da pessoa por testemunhos. A pessoa começa a ter uma vida de humildade, uma vida de dependência de Deus, e ela começa a estabelecer uma relação entre prioridades e necessidades. Qual era a necessidade da mulher? A necessidade era água. Olha, mas vejam só o que aconteceu. O texto nos diz que, no verso 28, que a mulher que tinha necessidade de água, ela deixou o seu cântaro ali, o objeto, o recipiente, o qual ela foi buscar água muito necessária à sua casa. Ela deixou ele ali e foi à cidade. Sabe por quê? Porque a água deixou de ser uma necessidade, deixou de ser uma prioridade. A prioridade dela passou a ser ir à cidade, buscar o homem que ela tinha como marido para se apresentar-se com ele diante do Senhor. Enquanto ela foi lá buscá-lo, obediência, ela anunciou aos homens da cidade que havia encontrado o Salvador. Ela testemunhou. E vamos lembrar, ela deixou, ela não perdeu, ela não rejeitou, ela não abandonou. Ela deixou o seu cântaro, seu bem, sua propriedade, aquilo que ela precisava para suprir a sua necessidade, próximo, junto com Jesus, porque ela sabia que quando ela voltasse, ele estaria ali. Jesus era mais do que um homem com sede. Jesus era mais do que um homem que poderia falar a ela as coisas da vida dela. Jesus era Messias, o Salvador esperado por ela. E quando ela descobriu, ela foi anunciar na cidade onde ela morava a grandiosidade da pessoa que ela encontrou. Como como foi ou como pode ser o seu encontro com Jesus? Pode ser limitado como homem ou como profeta, mas pode ser grandioso se você encontrá-lo como seu Salvador. Porque se encontrá-lo como Salvador,
do seu interior saltarão rios de água viva. Saltará uma fonte de água viva que saltará para a vida eterna. Isso é a presença do Espírito de Deus e será dado a todo aquele que crer em Jesus, como diz a Escritura. E a Escritura nos diz que Jesus é o Senhor e o Salvador, único mediador entre Deus e os homens. Que Deus te abençoe, nos abençoe e nos faça viver, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6:10, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na próxima semana estaremos falando da próxima percepção dessa mulher com Jesus, a terceira e última palavra deste momento da mulher samaritana e seu encontro com Jesus. Que Deus os abençoe.